funções oxigenadas, tá certo? Uma das funções das principais aí é os álcoois. Então, os álcoois, tá? Você vai ter que vai conter aí um grupo funcional. Já dá para perceber, claro, se é funções oxigenadas, a gente vai ter o oxigênio como, né, o ator principal aí das funções, tá? E o álcool é quando a gente tem o OH ligado a um carbono, mas esse carbono ele vai ser saturado. Então olha só, primeira coisa, esse grupo OH, que a gente chama de hidroxila ou oxidrila, tá? Vai estar ligado a um carbono que a gente vai chamá-lo de saturado. O que é um carbono saturado mesmo? É um carbono que só faz ligações simples. Você fala, tá, por que tem que ser isso? Já vou adiantar uma coisa para vocês. Eu vou ter outras duas funções orgânicas. De novo, outras duas funções orgânicas que têm o mesmo grupo funcional, tá? Não é derivado do álcool. Não é derivado do álcool. Já caiu isso numa questão, tá? Que é o enol, outra função, e o fenol. A gente vai falar dele ainda hoje, mas já vou adiantar já para você já perceber essa diferença. O que é o enol? O enol é o OH ligado a um carbono insaturado, que contém uma insaturação, uma dupla ou uma tripla. E o fenol é o OH ligado a um anel aromático. Tá? Então olha a diferença. Os dois apresentam a mesma, os três na verdade, apresentam o mesmo grupo funcional, que é a hidroxila. Só que a hidroxila ligada a um carbono saturado, álcool. Hidroxila ligada a um carbono insaturado, enol. Hidroxila ligada a um anel aromático, fenol. Tá? Em questões mais simples, que é a identificação da função na estrutura, né, aparece muito isso daqui. Para confundir a galera errar, passa rápido ali, bateu o olho, viu o OH, falou, opa, tem álcool. E aí vai ver o OH que estava ligado a um anel aromático. Então não era álcool, era fenol. Tá? Então fica um pouco atento aí nos primeiros exercícios de identificação de função, que são relativamente exercícios fáceis, que vocês não podem errar. Aparecem muito isso aqui para tentar confundir mesmo. Eu sei que na hora da prova tá com pressa, né, tá tenso e ele passa batido. Então fica um pouco atento em relação a isso. Certo? Bom, vamos falar do álcool aí. Como é que eu vou dar nome para ele? Então, ó, primeira coisa, vou identificar a cadeia principal, tá? A cadeia principal tem que conter o grupo funcional, ou seja, tem que conter o carbono na qual está ligado o grupo funcional, tá bom? Então é preferência. Quem mais vai fazer parte da cadeia principal? As insaturações, caso você tenha, tá? Beleza? E o maior número de carbonos seguidos. Fechou. Vou dar nome. Começa então pelos radicais, caso você tenha. Tá? Dei nome dos radicais? Beleza. Vou para a cadeia principal. Cadeia principal, eu começo com prefixo, que é o número de carbonos. Depois, o infixo, an, en ou in. E a terminação. Terminação, no caso, para os álcoois, é ol. E eu preciso mostrar onde está essa hidroxila, tá bom? E eu tenho aí, esse aqui no caso é o nome da IUPAC, né? O nome oficial. E eu vou ter o usual. Que eu começo assim, ó, palavrinha álcool, radical, que é o número de carbonos, na verdade, né? Mais ílico. Vai ficar bem facinho. Quer ver? Vamos dar alguns exemplos? Depois eu tenho uma outra nomenclatura, mas eu vou deixar um pouquinho pro final para falar dessa outra nomenclatura. Né? Um pouco mais chatinha, nunca apareceu também. Você nunca via aparecendo.
mas já caiu em alguns vestibulares de outros lugares, enfim. Então acho que é legal a gente de repente falar um pouquinho, tá bom? Vou colocar um exemplo aqui bem simples. Nosso menor álcool. Nosso menor álcool é esse cara aqui, ó. CH3OH. Reparem que eu tenho o meu grupo funcional, tá aqui. Hidroxila ligado ao CH3, cadeia carbônica que contém apenas um único carbono, né? Então eu vou dar nome para ele. Começo aí pelo prefixo, já que eu não tenho radicais. Então prefixo met. Ligação simples, an, porque eu não tenho outro carbono, e terminação para o álcool, ol. Tá aí. Esse é o famoso metanol, ou o nome usual, álcool. Um carbono met, terminação ílico, metílico. Então esse é o álcool metílico ou metanol. Esse cara é utilizado aí como combustível, tá? Se não me engano, na Fórmula Indy. Ele é um solvente orgânico, ele é bastante tóxico, né? Então se você beber ele, né, provavelmente você vai ficar cego com uma pequena quantidade. Se exagerar demais, pode chegar até a morte, tá? E já aconteceu alguns acidentes, né? Porque ele é muito parecido com o próprio etanol, mas aí ele é extremamente tóxico, bem mais tóxico que o etanol, tá? E aí no caso ele pode causar a morte dependendo da quantidade ingerida. Bom, vamos para o outro aqui famosão, né? CH3, CH2OH. Tá aqui, ó. Hidroxila ligada a carbono saturado, não é? Carbono saturado. Temos a função álcool identificada, né? Devido ao grupo hidroxila. Cadeia carbônica contém 2 carbonos, beleza? E eu vou dar nome para ele. Então, não tenho radical, prefixo, met e et. Ligações simples entre carbonos, an. Terminação para álcool, ol, famoso etanol. Professor, por que você não numerou a hidroxila, não colocou hífen 1-ol? Por quê? A hidroxila está ligada ao carbono 1, se fosse desse outro lado, esse seria o carbono número 1, não é? Então, de qualquer forma, para este caso, né, a minha hidroxila estaria ligada ao carbono 1, por isso que eu não coloquei, eu não preciso colocar. Ah, mas eu coloquei no dia da prova, tem problema? Não, não tem, né? Tô fazendo a prova lá da Federal aberta e aí coloquei. Não vai ter problema, tá? Mas não tem necessidade, nesse caso não. Bom, nome usual, álcool, met et, terminação ílico, álcool etílico. Claro que a gente conhece bastante sobre ele, né? É um dos combustíveis mais utilizados no país, né? O álcool etílico, tá? A gente tem uma grande produção, inclusive na nossa região, né? Tem bastante usinas de cana aqui na região, então a gente produz bastante álcool. Esse álcool é utilizado como combustível, né? É utilizado também nas bebidas, tá? Só um detalhe antes que eu esqueça, existe uma diferença, né? O álcool usado nas bebidas, por exemplo, né, o que a gente chama de álcool de cereais, você não pode simplesmente pegar o álcool lá do posto, misturar com água e falar, tem uma vodka, eu tenho uma cachaça aqui, tá? Porque esse álcool, no caso do posto, ele é adicionado a algumas substâncias para dar um sabor ruim, né? Para evitar esse tipo de situação, né? De repente o cara que é alcoólatra ao extremo iria lá e comprava alguns litros de etanol no posto e misturava, né? Lembrando que, né, no posto o ideal é que a gente tenha 95% de etanol, tá? Senão seu carro vai ficar pipocando, né? Falhando na hora da queima. Então o que acontece na adulteração do etanol é possível adicionar água, porque o etanol ele é uma molécula polar, né? Só aproveitando aqui o momento, claro que não está na geometria correta, mas vocês conseguem identificar a geometria, né? Em cima desse oxigênio, a geometria é angular. Ó, vou só mostrar aqui para vocês, tá? Oxigênio, ele vai estar dentro de uma
de um tetraedro. Então, está desenhado o tetraedro aqui, né? E o oxigênio vai bem no centro, ó. E aí eu vou ter ligado a esse oxigênio um hidrogênio saindo aqui para fora, ó, do plano. E no plano do quadro, a cadeia carbônica, né? CH2. Eu não vou nem fazer a geometria aqui do restante. Mas aí lá para o fundo, ó, eu vou ter um parzinho de elétron e aqui em cima um parzinho de elétron. Então já dá para perceber, vou colocar isso aqui um pouco mais tortinho, né? Dá para a gente perceber que esta região é negativa, parcialmente negativa, e esta outra região aqui, ó, é parcialmente positiva. A molécula é polar. Então, como ela é polar e ela faz ligação hidrogênio, né, devido a esse hidrogênio ligado ao oxigênio, faz ligações de hidrogênio entre as moléculas e interage super bem com a água. Então, pode-se adicionar água para tentar adulterar aí, né, esse etanol. Claro que aí a gente tem a fiscalização para fazer essa verificação se realmente o álcool vendido está 95, tá? Bom, o ideal seria a gente abastecer com álcool, né, devido também à quantidade de CO2 emitida. O álcool também a gente encontra nas bebidas, né? Então, nas bebidas alcoólicas, e aí ele tem um efeito, né, bastante tóxico no nosso organismo, né? Então, consumo já se conhece bem, hoje é sexta-feira, né? Talvez você também vai lá ingerir um pouquinho de etanol. O que acontece, né, no seu corpo? Quando você ingere esse etanol, parte dele já vai entrar no sangue, né? Ele vai passar, ele vai ser ingerido, ele vai ser absorvido pelo seu corpo, vai para o sangue, e aí você aumenta a concentração de etanol no sangue. Conforme vai aumentando, os efeitos da bebedeira vai aparecendo, tá? Então o que acontece? Né? Você vai se sentindo, né, um pouco diferente ao longo do tempo devido a você estar ingerindo. Então você foi lá, tomou uma latinha, né, tomou duas, você já começa a perceber, né, os efeitos da bebedeira. Então, num primeiro momento, você começa a ficar um pouco mais eufórico, tá? Mais desinibido, então vai perdendo ali um pouco da vergonha, né? Depois, com o tempo, vai já dando uma certa sensação de relaxamento, né? Vai ficando mais relaxado, mais desinibido, aí você continua bebendo, ou seja, vai entrando mais etanol no sangue, os efeitos vão se potencializando, você começa a ter aí agora, né, vontade de urinar bastante, né, também devido porque o álcool no sangue ele começa a aumentar a produção de uma enzima que faz você ir ao banheiro com mais facilidade, então você começa a perder bastante água, né, por causa da urina, né, você começa a se desidratar, por isso que aí falam, ó, bebe água junto, tal, porque você vai se desidratando ao longo depois das horas na sequência. Claro que aí com o tempo você vai bebendo, vai falando um pouco mais alto, porque você vai ficando mais alegre, mais inibido, dá uma certa euforia no primeiro momento, tá? Tem toda uma explicação para isso, né? Ele, enfim, alguns neurotransmissores que são, né, ativados, na verdade, o álcool bloqueia alguns deles, e aí, né, você fica mais relaxado, tal, enfim, fica mais eufórico, até chegar um momento onde você começa a ter aí um pouco, né, de problema no andar, você perde um pouco do senso de equilíbrio, né? Depois vai bebendo mais uma latinha, daqui a pouco você começa a ter problema na visão também, visão dupla, então já não está enxergando absolutamente mais nada. Aí quando você vai ver que sentou com seu amigo, só está passando, né, indo para academia, que eu sei que você vai na academia, aí você estava passando, viu os amigos no bar, os amigos chamaram para tomar uma, aí você sentou, tomou uma, os caras quando foi ver, já tinha passado várias horas lá no bar e você estava entrando na balada, né? Aí você entra dentro da balada, já com a roupa de academia mesmo, tá nem aí, bebão, né, alegre, eufórico, felizão da vida, cambaleando um pouco, visão dupla, aí daqui a pouco vai ver, né, já estava lá dentro da balada, já curtindo, e aí continua bebendo, aí o seu corpo começa a perceber o quê? Ele fala, poxa, o cara está se matando. Por quê? Porque o etanol ele é tóxico, muito tóxico. E o seu organismo, tá, ele não consegue metabolizar todo aquele álcool num tempo muito curto.
então vai se acumulando o álcool, né, no seu organismo, vai indo para a corrente sanguínea, os efeitos da bebedeira, que eu citei alguns, vai se potencializando, e aí chega um momento onde, né, o seu corpo entende que você está se envenenando. Então uma forma dele se proteger é ele colocar para fora aquele excesso de etanol que já está lá no seu estômago, já está lá para ser processado. Então ele joga isso para fora, que é o momento onde você, né, acaba vomitando, certo? Então vomita tudo, aí você, né, saiu, né, do banheiro vomitado, tal, dá aquela limpadinha, e aí já encontra com a menina, já dá um beijo na menina, né? A menina fala, nossa, que beijo gostoso, me dá um azedinho aí. Tô brincando, sabe aquele azedinho, né? Mas enfim, só pra zoar. O que acontece? Você vai lá, continua bebendo. Você não, né? Espero que você não faça isso, mas a pessoa continua bebendo depois de ter acabado de vomitar. O que acontece? Né? Ou o seu corpo, ele de novo joga para fora tudo aquilo que você ingeriu, ou então você pode chegar num caso mais sério, né? Que é o coma, que aí seu corpo te apaga, te coloca para dormir, né? Então você desmaia e pode entrar em coma alcoólico, aí seria algo extremamente sério, tudo bem? Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? O álcool é tóxico, causa esses efeitos, né? Relaxante, né? Um pouco de euforia, mas mesmo assim ainda é uma droga depressiva no final das contas, porque ele inibe alguns neurotransmissores, né? A questão no outro dia também você acordar com ressaca, né? Porque o processo de metabolização do álcool no seu organismo é no primeiro momento passar para um aldeído. Inclusive a gente vai falar desse aldeído depois, né? Eu retomo essa ideia. Passa para forma um aldeído que também é tóxico, né? Esse aldeído também é tóxico, e depois esse aldeído é transformado, né, em um ácido carboxílico. No caso, né, o ácido acético, que esse não é tóxico, seria o vinagre. Beleza. Mas até chegar a formar o ácido carboxílico, esse processo é lento. Seu organismo não consegue processar tanto álcool, por exemplo, num curto intervalo de tempo. Então vamos supor que ele consegue metabolizar uma latinha em 1 hora. Então se você bebeu 10 em 1 hora, cara, as outras 9 tá lá acumulado, tá entrando no sangue, tá se acumulando. Aí conforme ele vai trabalhando, até um detalhe, né? A pessoa sente um pouco mais de sono, fica mais sonolento, porque realmente, né, o álcool no seu organismo ele tem um efeito sedativo. Então você acaba ficando sonolento e dorme. Só que se você não dorme bem, por que não dorme bem? Porque o seu organismo, seu fígado está trabalhando a 1000 por hora para tentar metabolizar todo aquele excesso de álcool, tá? Que está te intoxicando. E aí quando ocorre a primeira metabolização, que é a formação do acetaldeído, que é um aldeído que também é tóxico, você começa a ficar cheio de coisas tóxicas no seu organismo. O que vai causar aí o acetaldeído é um dos responsáveis pela ressaca. Aí no outro dia você acorda morrendo, né, com dores de cabeça até pela desidratação e pela falta de açúcar no cérebro. Por quê? Porque o seu cérebro se alimenta de açúcar e o excesso de álcool, tal, enfim, acaba desregulando um pouco, tá, a ida do açúcar para o cérebro, para tentar facilitar e ser mais direto, certo? Então alguns problemas ocasionam no seu corpo de modo geral. Tudo pelo efeito do álcool, pelo excesso do álcool no seu organismo, tá? Me empolguei aqui, né? Me empolguei um pouquinho, gente, tá? Mas era só para vocês terem uma ideia, né, de como é que acontece o efeito do álcool, certo? Vamos lá, continuando? Vamos dar um nome para outros aí? Vou colocar o maior. Ó, temos essa estrutura aqui, né? Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, identificar a cadeia principal. Tá muito fácil, né? Vamos só colocar um radicalzinho aqui, senão vai ficar muito fácil, né? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar a cadeia principal. Então eu saio contando o maior número de carbonos seguidos. Mas tem que conter qual carbono, preferencialmente? Esse. Por quê? Porque é esse que está ligado o meu grupo funcional, o meu OH. Então olha, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu na mesma. Qual que eu escolho? Qualquer um. Por que qualquer um? Porque se eu escolher esse daqui, eu vou ter um radical etil. Se eu escolher esse reto, um radical etil da mesma forma.
Então, tanto faz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou numerar. De qual lado? Da extremidade mais próxima da função. Então, ó, presta atenção, é da função. Então, se eu contar da esquerda para a direita, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu contar da direita para a esquerda, vai ficar como? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembra que eu falei para vocês que a prioridade é a função? Então eu vou numerar pela extremidade mais próxima da função. Então, se eu contar da esquerda para a direita, a função está no 4, no carbono 4. Da direita para a esquerda no 3. Então eu escolho sempre o menor. No caso, eu vou escolher o que está em verde, porque vai dar no 3. Então esse em vermelho eu vou apagar. Ó. Vou apagar aqui, tá certo? Então agora eu vou dar nome. Primeiro eu começo pelos radicais. E eu tenho um radical aqui, ó, com 2 carbonos, met e et, terminação il, radical etil, ligado no carbono 4 da cadeia principal. Então, 4 etil, vou para a cadeia principal. A cadeia principal contém 6 carbonos, met, et, prop, but, pent, ex. Ligações simples entre carbonos? Sim, então é an. E terminação ol, mas eu preciso mostrar agora onde está a minha hidroxila. Então ele está no carbono 3, então hífen 3-ol. Está aí, ó, 4-etil, hexan 3-ol. Pessoal, antigamente o pessoal jogava esse número para fora, né? Então ficava 3-hexanol. Tá? Hoje a IUPAC indica que você deve numerar, o que você quer numerar, você coloca o número antes, para não confundir, né, com dupla. Imagina se eu tivesse uma dupla, como é que eu faria, né? Então eu tenho a dupla para numerar, por exemplo, o em, e eu tenho o OH para numerar. Então por isso que a gente coloca sempre antes, né, do nome, se é o infixo, se é a terminação, não importa. Tá bom? Deixa eu ver se tiver alguma pergunta aí, pode mandar. Tá bom? Não tem erro não, gente. Fechou. Ah, antes que eu esqueça, né? A nomenclatura que eu falei pra vocês é uma chamada nomenclatura de Kolbe. Não sei se vocês já ouviram falar. E ela é assim, pessoal. Esse cara aqui, CH3OH, ele é conhecido como carbinol, tá? Então vou até colocar até de verde aqui, ó. Carbinol. Nome antigo para ele. Então, qualquer coisa ligado a esse carbinol, eu vou encarar como radical. Então a nomenclatura de Kolbe é a seguinte: radicais, nome para os radicais e a terminação carbinol, tá? Onde esse carbinol seria quem? Seria o C ligado ao H. Tá? Seria isso aqui. Isso é o carbinol. Está ligado a ele, radicais. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar esse cara. Ó, como é que eu olharia o etanol? Da seguinte forma, ó. CH3 ligado ao CH2 que está ligado ao OH, não é? Esse CH2OH é o meu carbinol. Esse é o carbinol. E eu tenho ligado ao carbinol um CH3. Olha aqui, nada a ver, né? Mas é uma nomenclatura antiga. Já apareceu em questões de outros vestibulares que eu já vi. Tá? Então eu tenho um radical metil ligado a esse carbinol. Metilcarbinol. Tá? Esse é só o carbinol, esse é o metilcarbinol. Esse aqui ficaria muito complexo, né? A gente tem um radical muito complexo, então provavelmente não vai aparecer nada relacionado a esse aqui. Né? Mas algo mais simples. Por exemplo, vamos apagar esse aqui mesmo. E eu vou colocar um outro exemplo aqui.
Tá aí, ó. Bom, o que eu percebo? Que isso daqui é o seu carbinol, porque você tem um carbono aqui, não é, ligado ao H. Tudo o resto é radical. Então, ó, 1, 2, 3 carbonos, um radical, met, et, prop, terminação il. E aqui eu tenho 1, 2, radical etil. Então eu teria o etil, propil, carbinol. Bom, para você que lembra dessas funções, lembra que na cetona, o nome usual, eu coloco lá cetona dietílica, cetona metiletílica, onde o cetona, a palavrinha cetona é o C dupla O. Aquele carbono do dupla O, que é da carboneira, que é da função da cetona, eu não contabilizo. Então tudo que está ligado ao C dupla O eu encaro como radical. Aqui é a mesma coisa. Todo mundo que está ligado ao carbono OH é radical. Então radical, isso aqui é radical, isso aqui é radical. E esse é o famoso carbinol. Tá? Essa nomenclatura caiu em desuso, né? Mas estou mostrando para vocês que eu acho que é interessante a gente ter essa ideia, e pelo menos saber que existe essa nomenclatura. De repente você vê em algum lugar, o carbinol, né? Que cara que é esse? Vai lembrar pelo menos. Se não lembrou, vai ter uma noção que é uma nomenclatura de um cara, daí a gente dá uma olhada no caderno que ele vai matar. Beleza? Só pra gente terminar, temos ainda mais uns 7 minutinhos, né? Eu vou mostrar para vocês as outras funções agora, que é o enol e o fenol. Muito fácil, tá? Não tem erro. Então vamos lá. Enol. Função enol, galera. Então, como eu falei para vocês anteriormente, é quando a gente tem a hidroxila, o OH, ligado a um carbono agora insaturado, tá? Então o detalhe agora é esse, ó. Esse carbono, ele é insaturado. Ou dupla ou tripla, beleza? Como é que eu dou o nome? Da mesma forma. Muda nada. Nada. A única coisa que você vai perceber agora é que vai aparecer o en, né? Mas, eu posso ter um álcool, né, com dupla? Claro que eu posso. Então, ó, o jeito de dar nome é igual, tá? Não muda nada. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Tá aí, ó. Reparem que eu só mudei a posição da minha hidroxila, né? Então, no caso aqui, tá meu grupo funcional, OH. E aqui meu grupo funcional, OH. Agora, qual que é a diferença? Esse OH está ligado a um carbono saturado. Então, essa estrutura é um álcool. Esse OH está ligado a um carbono que contém uma dupla, insaturado. Temos aqui um enol. Toma cuidado na hora de identificar a função, pessoal. Quer ver? Vamos dar nome então para os dois? Já que o jeito é o mesmo. Primeira coisa que eu faço, identificar a cadeia principal. Não coloquei radicais, então tá fácil de identificar. Beleza? É essa reta, é essa reta. Vou numerar, sempre da extremidade mais próxima da função, prioridade. Se empatou, quem desempata? Insaturação. Não tem o ou empatou em saturação. Quem desempata? Radicais, caso tenha. Beleza? Sempre essa sequência a gente vai usar para todas as funções. Então, ó, vou numerar. Já dá para perceber que o carbono número 1 vai ser esse aqui que está mais próximo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No outro caso, a mesma coisa, né? Ó, 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Fechou. Vamos dar nome para o primeiro aqui. Então eu tenho cadeia carbônica com 6 carbonos. Met, et, prop, but, pent, ex. Temos ligação dupla no carbono 3 e no carbono 4. Sempre escolho o menor número. Então, hífen 3 em da dupla. Terminação para álcool é ol. E ele está, a hidroxila está no carbono 2. 2 ol. Beleza. Não é
um enol só porque tem dupla na cadeia carbônica. Enol é quando a gente tem a dupla no carbono ligado diretamente à hidroxila, tá? Agora olha esse cara aqui. De novo, também tem os 6 carbonos, X. Ligação dupla no carbono 3 e 4. Quem que eu escolho? Menor, 3. 3 em... E no próprio carbono 3 eu tenho o ol. Cara, batendo o olho no nome, às vezes dá para se identificar como nesse caso. Ó, 3 e 3 já percebe que o próprio hidroxila e a dupla está no mesmo carbono. Então você já percebe que é o enol, tá? Mas eu indico, nesse caso aparecer o nome, desenha, tá? É rapidinho, beleza? Então, só para vocês terem uma noção aí da diferença. Bom, fenol é quando eu tenho agora anel aromático e ligado a ele eu tenho a hidroxila. Tá esse aqui. Olha só como é que é o nome desse cara. Pessoal, eu vou encarar, né, esse cara como hidroxi. Tá? É como se fosse um radical. Então, ó, hidroxi benzeno. Tá? Popularmente conhecido como fenol. Ou ainda, deixa eu trocar de canetão aqui, benzenol. Certo? Tem uma pergunta, eu acho, aqui. Deixa eu só dar uma olhada, pessoal. Samantha perguntou, professor, a numeração da cadeia, a prioridade sempre vai ser para a função? Tipo, tendo saturações radicais também? Sim, sempre a prioridade é função, tá? Ah, contei daqui, ó, né? Enfim, de um lado e a insaturação, os radicais vai dar um número bem grande, mas a função daria no carbono 2, que é o menor. Você vai escolher sempre da função, tá bom? Prioridade, função. Se empatou, contei da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e deu o mesmo número. Então, está empatado de qualquer lado. Quem vai desempatar? Insaturação. Deu empatado de novo. Se eu contar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, a insaturação está no mesmo lugar. Quem vai desempatar é a ramificação. Tá? Então, sempre questão de prioridade. Função é primeiro. Já identificou? Da esquerda para a direita vai dar menor número para a função. Beleza, o resto também vai seguir. Fechou? Claro que a gente vai ter aí agora, né, os fenóis e alguns compostos que vai conter ramificações. Por exemplo, OH-CH3, OH-CH3, OH-CH3. Reparem que a gente tem aí, né? Dá pra gente dar o nome de acordo com aquela nomenclatura, ortomet-para, né? Mas vamos lá, pessoal. Quando eu tenho função, quem vai ser o carbono 1? O da função. Então, ó, esse é 1, esse é o 2. Esse é 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 4. Então vamos dar nome. Você tem radical metil e radical hidroxi. Você faz dessa forma, tá? Então como é que ficaria? 1 hidroxi, 2 metil, terminação benzeno. Depois, aqui, 1 hidroxi, 3 metil, terminação benzeno. Aqui, 1 hidroxi, 4 metil, terminação benzeno. Esse cara tem um nome usual, né?
que é um pouco estranho agora, pessoal, mas fazer o quê? Você lembra que eu mostrei para vocês que isso daqui é o tolueno? Sem OH, só o CH3, tolueno, né? Então eu poderia chamar de, como é 1 e 2, orto. Orto-hidroxitolueno. Então, ó, orto-hidroxitolueno. Esse cara seria 1 e 3, seria hidroxi, no 1 e 3, orto-meta, né? 1 e 3 é meta, ou simplesmente colocar só o Mzinho, que acho que fica mais fácil. Meta-hidroxitolueno. Porque você identifica, poxa, eu tenho aqui, se é meta, é 1 e 3. Quem está ligado a 1 e 3? Eu tenho o OH, que é o hidroxi, e eu tenho o tolueno. Então o tolueno eu sei que é o CH3 ligado ao anel aromático. Então eu já consigo identificar os dois grupos ligados ao anel, que um é o OH e o outro é o CH3, que está nesse nome. E por fim, né, 1 e 4 seria o para-hidroxitolueno. E aí a gente tem um nome usual, né, bem mais popular, que é o cresol. Esse cara é conhecido como cresol. No caso, ortocresol. Esse metacresol. E esse paracresol. Esses três aqui, eles fazem parte, tá, de um desinfetante. Esse desinfetante se chama creolina. Né? Não é muito comum do nosso dia a dia, mas ele é bem famosinho, né? Usado aí por indústrias e tal, é um desinfetante chamado creolina. Então, na creolina, você vai encontrar esses três compostos aí, o orto, meta e o paracresol. Tá certo, galera? Alguma pergunta, se tiver aí, pode mandar, né? Depois também não tem problema. Então a gente encerra por hoje, né, as funções, né, no caso, álcool, enol e fenol. E aí na aula que vem a gente continua aí com outras funções oxigenadas, tá bom? Galera, valeu, grande abraço, né? E aproveita aí o final de semana também. Valeu, até mais!